fiscais, né? E sobre como isso tem sido entendido cada vez mais de maneira errônea mesmo, não na nossa sociedade, mas aos gestores também. E como isso aqui cai muito em provas, né? Isso tem a ver não só com o que a reforma tributária vem trazer, a emenda de Constituição 132. Ela fala, olha, quer dar algum tipo de benefício fiscal, vamos olhar um pouco para uma análise macro, né, todos os tributos, mas, por exemplo, feito quando saiu a manchete, e disse assim, Supremo invalida, né, não deixa, né, com que o estado de Roraima ele dê descontos de IPVA para carros elétricos e carros híbridos. Né? E aí isso tem tudo a ver, a ideia dos benefícios fiscais, com a ideia do Supremo não deixar. Né? Será que o Supremo pode? Ou melhor, será que os carros elétricos, eles necessariamente, eles têm que ter isenção, né, de IPVA nos estados? E aí tudo tem a ver com a ideia dos benefícios fiscais. E é bem interessante trazer isso aqui para você, porque de alguma maneira a gente consegue aprofundar uma tônica que muitas pessoas não estão de olho, né? Até pela lógica do artigo 113 da DCT, que tem a ver com direito financeiro, mas que também tem correlação com o direito tributário. E aí, como é que você entende a ideia da isenção de IPVA? Bom, eu vou segurar aqui um pouco você e vou chegar nesse assunto. O primeiro aspecto é que os benefícios fiscais, eles sofreram uma remodelação após a reforma tributária, após a emenda constitucional 132 de 2003 e também, de certo modo, ali após a ideia, né, também da Lei Complementar 214. Né? Por quê, professor? A primeira coisa que eu tenho que ter, lógico, quando eu falo de benefício fiscal, é a ideia da indisponibilidade do patrimônio público. E aí você vai perguntar para mim, mas professor, como assim, né, é indisponível? Veja, o patrimônio público é indisponível até que uma lei declare, de certo modo, que eu posso dispor, porque não é disponibilidade total, é uma disponibilidade com algumas restrições, é para que não seja de maneira desorganizada, desordenada, para que não seja dado benefícios para amigos do rei, né? E sim benefícios fiscais fundados. Inclusive, para quem gosta da academia, tem muitos artigos científicos sobre isso, né? Como muitos benefícios fiscais, eles foram concedidos, historicamente, sem nenhum tipo de respaldo legal. Ou melhor, eu nem vou dizer respaldo, mas sem nenhum tipo de estudo comprovado. Por exemplo, eu vou dar um benefício fiscal por causa das indústrias de cigarros, que elas são importantes porque elas fomentam trabalhadores. Fala, como assim, velho? Né? E aí, assim, acaba que esse assunto dos benefícios fiscais, eles acabam sendo muito feitos por lobby. A verdade é essa. Lobby sem nenhuma justificativa. E o lobby no pior sentido da palavra. Né? O lobby é levar o interesse da pessoa, mas é levar o interesse sem uma comprovação estatística ou científica de algo que, enfim, seja legal. Beleza. Por que o princípio da disponibilidade? Geralmente, o patrimônio público é indisponível. Significa que quando você concede um benefício fiscal, você afeta o crédito tributário ou sua exigibilidade, mas isso precisa ser feito por lei específica. A gente viu o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora, a grande questão é que a reforma tributária ela muda um pouco e diz o seguinte, olha, eu sei que você quer dar um benefício fiscal, mas esse benefício fiscal ele não pode ser concedido quando eu falo da emenda de Constituição 132, porque só posso dar aqueles que estão previstos na Constituição. Aqueles que eu vou dar, inclusive, eu vou ficar a cada 5 anos revendo o impacto, porque quando eu dou um benefício fiscal, isso é bem interessante, por exemplo, se discutia sobre a ideia de você, e é uma crítica que eu faço, isso aqui é uma crítica mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que consome carne, da carne mais barata à carne mais cara, ela não vai pagar nada de IBS, nada. Você não vai pagar nada, meu amigo. E também uma pessoa pobre que compra a carne mais barata que tem, sei lá, diga aí na sua cidade qual é a carne mais barata, mas assim, a carne que é R$ 20 o quilo, ali aquela coisa, a pior carne do boi, ela não vai pagar nada de IBS. E você que vai comprar a carne mais cara, de R$ 2.000 o quilo, aquele corte mais fino possível, você também não vai pagar nada de IBS. E o que você precisa entender é que quando a gente dá um benefício fiscal, de alguma maneira a alíquota geral ela aumenta. Isso serve para o IBS, isso serve para tudo. É óbvio que alguém vai pagar aquele benefício fiscal, por isso que ele tem que ter razoabilidade. Por isso que a Constituição Federal ela busca a ideia de dizer, velho, vai ter que ter uma lei específica para trabalhar sobre esse assunto. E aí, nesse aspecto, a gente precisa ter essa ideia, né, de quantas vezes foram feitos contrabandos legislativos durante os benefícios fiscais. Mas, professor, contrabando legislativo é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Bom, imagina que aqui o cara está discutindo sobre conceder, por exemplo, na minha cidade, temos chamado um parque Dona Lindu.
parece que o Parque do Olindu é a mãe do presidente Lula, né? Eu acho que parece que, salvo engano, é isso. E aí você vai lá e vou criar o nome do parque. E aí vem esses caras aqui e resolvem, no meio da lei que cria o Parque do Olindu, ela diz assim, está concedido a isenção de IPTU para as pessoas que moram na Rua 3. Então você fala, peraí, velho, qual a ideia? Então, a ideia dessas emendas, geralmente em medidas provisórias, não se veda isso, né? Mas o Supremo na ADI 5127 e na 5012, eles já chegam a dizer, olha, isso pode ter emendas, não tem nenhum problema, tá? Mas essas emendas, elas precisam ter pertinência temática. Essas emendas, elas precisam ter pertinência temática com a medida provisória que está sendo debatida. De maneira que haverá uma incompatibilidade com a Constituição se você criar uma emenda que não tenha pertinência temática. Ora, eu vou criar o nome do parque chamado Dona Lindu. Beleza. Durante a tramitação, eu vou lá e falo, velho, quem mora na Rua 3 não paga IPTU. O que é que tem a ver? Eu vou criar um parque, eu vou dar um nome, eu vou pegar... Então, assim, o contrabando legislativo, que é essa ideia das pertinências temáticas, para os congressistas, eles gostam de dizer que a emenda é jabuti, né? Por que a emenda é jabuti? Eles dizem porque, colocaram um jabuti ali. A ideia é dizer, colocaram jabuti e, como se sabe, jabuti não sobe em árvore. Então, se colocaram, é porque alguém, de maneira propositada, colocou isso. Não foi sem querer. Então, a ideia do contrabando legislativo, ela é afastada pelo Supremo. O Supremo define contrabando legislativo como você incluir matérias estranhas ao projeto original de uma medida provisória ou um projeto de lei de conversão. Isso garante que um benefício fiscal não seja inserido em uma legislação que trata de assunto totalmente diferente. Então, foi feito esse exemplo que eu te dei, sei lá, do Parque Dona Lindu, né? Obviamente, pelo amor de Deus, não sei se teve isso, tá? É somente para que você consiga ver o exemplo. E aí, o exemplo é justamente você inserir um tema, geralmente um benefício fiscal, numa lei que trata de outro assunto, e aí, consequentemente, você tem assim, essa concepção. Tá, professor, mas o que é isso é importante para mim? O Supremo já disse que o contrabando legislativo ele é vedado. Mas para eu dar um benefício fiscal, eu tenho que obedecer ao artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 150, parágrafo 6º, ele vai dizer que qualquer subsídio ou isenção basical ou concessão de crédito presumido no estilo de remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, perceba como ele é genérico, só pode ser concedido por lei específica. Essa lei específica tem que ser do ente, né, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou correspondente a tributo ou contribuição sem prejuízo desse dispositivo. Professor, por que sem prejuízo desse dispositivo? Porque ele está falando do ICMS, né? Mas, em resumo, ele está dizendo que qualquer tipo de benefício fiscal, ele tem que, de certo modo, obedecer ali uma lei específica. Beleza. A regra especial que nós temos é para o ICMS. No ICMS, a gente precisa obedecer o CONFAS, que é para justamente você ter uma reunião, digamos assim, desse Conselho de Estados, para que seja dado esse benefício, né? Para que não tenha uma guerra fiscal, né? Dentro, quando a gente já fala do IBS, a gente já olha muito para a figura do comitê gestor, porque o comitê gestor ele vai ter a lógica, né, de unificar o regime do ICMS com o ISS. E aí você vai ter, tanto na presidência, que será alternado entre representantes dos estados e municípios, mas também na sua própria composição, tentar equalizar isso e fazer com que essas principais decisões que possam incutir num benefício fiscal, ela possa, de certo modo, passar também por, digamos assim, um comitê, né, que é esse comitê gestor, para que ninguém dê sozinho um benefício fiscal. Obviamente, a própria Constituição Federal blinda, né, e diz assim, olha, somente esses itens aqui, eles podem ter alíquotas diferentes, né. Isso é uma grande, acho que é uma coisa boa, né, do próprio IBS, é que ele limita a quantidade de benefícios fiscais que podem ser dados. E, de maneira geral, os estados e municípios eles poderiam criar suas leis e muitas vezes fazer do jeito que queriam, né, do jeito que eles bem entendessem. E isso gerava muitos problemas, né. Professor, o que é que seria mais importante sobre isso? A grande ideia, meus amigos, é que toda vez que você dá uma renúncia de receita, né, toda vez que você dá um benefício fiscal, por exemplo, quem mora no seu estado, e até me diga, o seu estado ele tem isenção, né, de IPVA para carros elétricos ou para carros híbridos? Me diga, isso eu quero saber. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui antes de começar a aula, como é que é isso, né? Nos estados, quais são os estados que adotam. E aí tem alguns estados que eles não adotam, né, nenhum tipo de benefício fiscal. E aí você vai perguntar, mas professor, será que tem um comando constitucional para que
haja esse benefício fiscal. O que eu quero que você perceba é que quando a gente faz uma renúncia de receita, por exemplo, eu arrecadaria 100, agora eu vou arrecadar 50, existe uma perda de receita. Eu arrecadaria 100, agora eu vou arrecadar 50. E aí é por isso que a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 14, ela ganha uma relevância enorme, porque ela já falava sobre isso, e aí a gente teve uma emenda constitucional, né, 95 de 2016, que ela acrescenta o artigo 113 do DCT e coloca algumas condições para falar, velho, você quer criar um benefício fiscal? Vai lá, cria, meu irmão. Mas, pelo amor de Deus, faz com que isso não seja de qualquer forma. Então, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz, se você quer conceder ou ampliar um benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, a gente tem que acompanhar a estimativa do impacto orçamentário nesse exercício e também nos dois futuros. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal já dizia isso há muito tempo. E aí lembre que quando a gente fala de benefício fiscal também, nós não temos iniciativa reservada do presidente, né, para tratar sobre esse assunto. Pode vir algo do legislativo, né? Em matéria tributária não tem essa iniciativa reservada. E atenção, se você está voando, isso aí cai muito em provas, tá certo? Tá, então ele tem que dizer quanto é que ele vai deixar de arrecadar agora e também nos dois esses seguintes. Ele tem que atender a LDO e tem que atender pelo menos uma das condições do 14, inciso 1 ou 14, inciso 2. Quais são essas condições? No fundo, né, é aquilo que um grande amigo meu, Jurandir, fera em direito financeiro, cara fera, assim, uma grande referência, um grande amigo meu, ele diz, velho, para que eu fale assim, olha, porque veja, se eu tenho uma renúncia de receita, significa que eu estou aumentando, de certo modo, o meu custo, né? Porque eu ganhava 100 reais, agora eu vou ganhar 80. Então a gente sempre diz, ele fala, velho, se eu vou ganhar menos, né? Ou eu vou mostrar para você onde eu vou, de certo modo, ganhar mais para compensar e voltar a ganhar 100, ou então eu vou mostrar onde é que eu vou reduzir o meu custo de vida, né? E agora eu vou ter que cortar um gasto, vou diminuir o plano de saúde, vou tirar aquela saída do restaurante toda semana, eu vou cortar alguma coisa. Então, na LRF, ela trata mais ou menos disso. Ela fala, olha, você vai ter que demonstrar para mim de que você não vai afetar as metas de resultados fiscais e, segunda condição, você tem que ter uma medida de compensação, né? Qual é essa medida de compensação? Ou eu vou ganhar mais dinheiro, ou eu vou, consequentemente, de certo modo, ali, veja, e como é que é ganhar mais dinheiro, né? Você vai aumentar o tributo em algum lugar, ou você vai reduzir uma despesa. Então, essa Lei de 14 de responsabilidade fiscal, ela diz isso, e diz todas as formas de renúncia. O que é renúncia? Para as pessoas não acharem que é somente você deixar e falar, vai diminuir 10 para 100. Não, é dar um benefício, é dar um crédito, qualquer coisa que implique reduzir um tributo. Então ele vai deixando de maneira mais abrangente. E aí a implementação desses benefícios fiscais, ele deve se dar, de certo modo, que o benefício só entra em vigor, a lei é muito clara, quando você implementar essas medidas nesses incisos, né? E aí, por isso, consequentemente, você tem ali a ideia das condições para que isso não ocorra a qualquer momento. E é interessante porque, claro, nós temos algumas exceções a essa regra de renúncia de receita. As exceções previstas basicamente alterar algumas alíquotas, né, que são esses impostos extras fiscais, e você cancelar débitos pequenos, né, a gente tem na própria LRF. Mas o fato é que isso deu tanto certo, ou melhor, isso era tão obrigatório e os estados estavam fazendo letra morta desse dispositivo que teve que vir uma emenda constitucional para dizer e falar assim, meu irmão, tudo que vocês quiserem fazer, tudo, né, não é só no direito tributário, mas tudo que crie uma despesa nova, vou ter um gasto novo, ou vou deixar de arrecadar, eu tenho que dizer qual é a estimativa desse impacto orçamentário. Porque o que aconteceria? Algumas vezes chegavam alguns deputados, senadores, congressistas, vereadores que foram eleitos, e aí o cara tinha uma promessa dizendo, quando eu passar, eu vou reduzir o gás, eu vou, sei lá, baixar o valor para animal de pet e no veterinário. Enfim, qualquer coisa que você possa imaginar. E não é que isso não seja justo, a ideia do cara. Mas a ideia do cara tem que dizer, velho, eu vou deixar de arrecadar tanto, R$1.000, R$2.000. E eles têm que ter condições de saber quanto é esse impacto orçamentário para justamente cumprir a lei de responsabilidade fiscal para
justamente dizer, olha, eu vou aumentar um tributo, então, das pessoas que moram no bairro XYZ, que são bairros mais caros, vou aumentar o IPTU. Ou então, não, eu vou cortar uma despesa minha. Eu tinha 5.000 cargos comissionados, eu vou ter 1.000 agora. Então, ele dá a medida de compensação. Isso é vital para a regra básica de sobrevivência. É eu e você dizendo, velho, eu quero agora matricular o meu filho na natação. Tá, vai ser um custo X. Beleza, ou eu vou demonstrar que eu vou ganhar mais dinheiro, ou então eu vou cortar alguma despesa. Isso é vital para os estados. E é interessante que o Supremo vai lá, a partir de 2022, 2023 e 2024, várias e várias vezes ele diz, olha, esse artigo 113 da LCT, ele é obrigatório para todos os entes federativos. A tese dizia que só seria válido para a União, porque está na Constituição Federal, só vale para a União. Não foi isso que passou, né? Graças a Deus não foi isso que passou. E aí a interpretação do Supremo é que esse assunto ele vale para todos os entes federativos. Beleza? Então calma. Professor, vamos rememorar aquilo que a gente está trabalhando sobre essa emenda Constitucional 95 de 2016. E esse dispositivo ele passou várias vezes no Congresso para chegar até aqui e eu dizer para vocês, bom, eu preciso que vocês saibam porque isso aqui é muito importante, tá? A ideia é que o Supremo, ele várias vezes, e nesse caso do IPVA, por exemplo, ele fala, olha, o grande problema de você querer dar a isenção de IPVA, foi no estado de Roraima, tá? Isenção IPVA em Roraima, para carros elétricos e para carros híbridos, né? E isso, obviamente, algumas pessoas vão falar, mas professor, né? E respondendo bem direto ao ponto, é necessário que se dê isenção ou desconto de IPVA para veículos elétricos ou híbridos? Não é necessário, tá? Há um comando constitucional? Não há um comando constitucional. O que a Constituição Federal fez, após a emenda à reforma tributária, foi dizer, olha, IPVA, você deve levar em conta as alíquotas frutos de carros ou de navios, aeronaves, de acordo com o impacto ambiental. Então, é óbvio que eu vou ter alíquotas menores para veículos que poluem menos e vou ter alíquotas maiores para veículos que poluem mais. Mas a Constituição Federal, ela não diz dê uma isenção de PVA para carros elétricos, dê uma isenção de PVA para carros híbridos. A Constituição Federal não determina isso. Você pode ter alíquotas maiores e menores, isso será levado em conta. Tanto que é assim que aí eu sei que alguns estados eles têm descontos. Alagoas tem uma isenção total no carro elétrico no primeiro ano, mas depois nos anos seguintes vai subindo. No Distrito Federal não, tem isenção total, seja para carro elétrico ou para carro híbrido, né? No Maranhão, feita a colega estava dizendo aqui, Raimara, né? Você tem uma isenção total, né, para carros elétricos, mas para os carros híbridos não dá, dá 2,5%, pelo menos que eu tinha pesquisado. Tem alguns estados que só dá um desconto, feito Mato Grosso do Sul, de 70%. E isso, consequentemente, vai variando. Tem estados, por exemplo, feito no Ceará, feito em São Paulo, Paraná, aqui, nas minhas pesquisas, eles não tinham nada, né? Não tinha nada de isenção. Por quê? Porque a Constituição Federal ela não determina. E aí o Supremo, quando ele foi julgar o estado de Roraima, ele falou, olha, não tem nenhum problema, não vou me meter se você quer dar uma isenção, porque a isenção é uma medida de política fiscal. Se você quiser dar, dê, né? Ou seja, só que para que você dê, você tem que obedecer o artigo 113 da DCT. E lá em Roraima, eles apresentaram um projeto sem dizer quanto era que isso ia importar eu dar isenção total para veículos híbridos e para veículos elétricos. E aí o próprio governador do estado, ele entra com a ADI dizendo, meu irmão, quanto é que isso aqui vai importar para a gente no caixa? Eu não sei, né? Então, a ausência de prévia estimativa do impacto financeiro e orçamentário, que implique a renúncia de receita tributária, acarreta inconstitucionalidade formal. E é interessante que eu destaquei com os senhores a ideia sobre o IPVA, né? Uma ideia de IPVA. Mas isso se dá na jurisprudência do Supremo para várias decisões. Teve um caso que foi sobre IPTU, né? Você queria dar descontos de IPTU para pessoas, sei lá, que moravam em bairros mais pobres, né? E aí, beleza, quer fazer? Me diga o estudo do impacto orçamentário de quanto é que isso vai causar, né? De quanto é que isso será o tamanho desse buraco, vamos dizer assim.
Porque você tem que considerar a perda de recursos e você tem que saber o que é que você vai fazer. Se ou você ganhará mais através do aumento de outros tributos, ou se você vai cortar gastos. E essa importância desse estudo, também a própria jurisprudência e doutrina vai dizer, é que é necessário esse controle legislativo, a elaboração desse estudo, ele dá ao Poder Legislativo o controle não somente dos objetivos constitucionais que se pretende atingir por meio desse benefício fiscal, como também um controle financeiro da escolha política. E até dar, digamos assim, consciência para que eles julguem isso, né? Para dizer, não, beleza, isso que ele quer fazer, tirar, sei lá, né? O valor do, sei lá, IBS para os animais domésticos que vão num pet shop, né? O impacto é esse, né? Então, eles têm que saber aquela medida. Isso impacta também na atividade municipal, isso impacta no dia a dia do congressista. Então, não é uma coisa que você pode simplesmente falar assim, ó, vou deixar a Deus dará, do jeito que quiser. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele já reiterou isso, né? Todos os entes federativos, eles, se quiserem propor medidas legislativas que criem despesas obrigatórias, que criem renúncia de receita, eles têm que me dizer quanto é que está valendo isso aqui que vocês querem fazer. Porque o Supremo disse que isso é aplicável a todos os entes da federação, exigindo estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Claro, se você pegar a interpretação literal, as pessoas, a gente não tem dizendo, a regra não diz que se refere à União, mas a tese que chegou no Supremo era dizendo isso. Ah, isso aqui é somente para a União. Mas o Supremo, ele deu uma interpretação teleológica e também sistemática, né? Por quê? Porque, como mencionei os senhores, o artigo 113 da DCT, na verdade, ele só está repetindo, e a verdade é essa, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Não tem... Inovou, professor, não inovou. É como se ele só trouxesse algo que está na LRF e falasse, velho, está na Constituição. Agora, pelo amor de Deus, deixa de cumprir essa danada dessa obrigação. Beleza, massa. Então, a norma, ela busca uma gestão fiscal, concretizando os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e a interpretação sistemática, no fundo, é que a gente está falando da LRF, que é aplicada a todos os entes da federação. Uma coisa interessante, né, é que todos os entes, né, eles têm competência concorrente para legislar sobre direito financeiro, né? Nesse aspecto, o legislador federal dita normas gerais, né? Mas, dentro dessa visão, existe uma margem ali de indeterminação da competência da União dos Estados, do DF município. E, por isso, o artigo 63 da Constituição Federal, ele vai reservar à lei complementar normas gerais em matéria de finanças, né? Então, por isso que o artigo 63 cria a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LRF tem caráter nacional. Ela é simultaneamente obrigatória para os três entes da federação, né? E aí, por isso, nós temos aqui um caráter nacional da Emenda Constitucional 95 de 2016. Beleza, massa, show de bola. Professor, só destacando aqui para os senhores, né? E aí retomando até aquilo que a gente disse, mas de maneira geral. É interessante também destacar que nós tivemos, até nessa ideia de benefício fiscal do Covid-19, empresas que queriam, digamos assim, benefícios fiscais que foram dados por outros entes, né, estados e municípios. E o STJ enfrentou essa tese, até também como o Supremo, né, dizendo assim, mas o Estado e o município deu um benefício fiscal vizinho, mas o meu não deu, né? Havia uma portaria do Ministério da Fazenda que dava um benefício fiscal, havia outros estados também, e o argumento sempre é dizer, está ferindo a isonomia. E tanto as decisões do TJ Espírito Santo, como o STJ, como o STF, no meio da pandemia, eles falaram, velho, eu entendi que vocês estão dando benefício fiscal, mas lembrem, qualquer tipo de benefício fiscal, isso é importante, seja uma moratória, seja um parcelamento, ele só pode ser feito por lei. A gente não pode dar por concessão judicial, porque senão seria usurpar uma função política do poder eleito. Então tem muitas pessoas que às vezes entram com decisões judiciais querendo, olha, eu quero um benefício fiscal. E aí o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em 2021 reiterou, olha, intervenção judicial em benefício fiscal tem que ser restrita. Eu não posso, sobre fundamento da isonomia, dizendo, olha, fulaninho tem um benefício, eu não tenho, dar um benefício. É feito aquela súmula vinculante do Supremo que diz sobre o aumento de salário, né? O Supremo não pode, sobre a perspectiva de isonomia, aumentar o salário do seu ninguém, né? E aí, por isso, seria uma coisa vedada. Isso também caiu, né, no concurso da CESP, né?
ele trouxe um contexto da pandemia, a prova da magistratura, salvo engano, DF, que falava: é legítimo o Poder Judiciário determinar a exigibilidade de tributos, assim como dilação de prazos para pagamento de impostos. E a resposta era errada justamente porque não cabe ao Poder Judiciário fazer isso. Outra questão bem interessante é sobre a reforma tributária e esses benefícios fiscais, né? Por quê? Porque a reforma tributária, ela limita, de certo modo, alguns benefícios, tá? Mas eu vou aprofundar para vocês de maneira um pouco mais detalhada sobre isso no próximo bloco. Só quero chamar a sua atenção para você ficar comigo e não sair, beleza? Bora lá!